E nesse bloco nós vamos continuar falando de política. Eu vou conversar agora aqui no estúdio com o superintendente de representação do Piauí em Brasília, o ex-deputado federal Mainha. Seja bem-vindo, boa noite para o senhor. Boa noite, Nájila. Bom, queria começar falando justamente dessa missão, vou chamar assim, que o senhor tem lá em Brasília, de estar representando, ajudando o estado do Piauí. Muitas vezes algumas pessoas até questionam, mas que cargo é esse? Que função é essa? Inclusive que o governador Wellington Dias defende bastante. Eu pediria para o senhor explicar a função realmente dessa superintendência lá em Brasília. Olha, é um cargo estrategicamente muitíssimo importante. Porque no Pacto Federativo o Estado não pode sobreviver sem a parceria com o governo federal. E o que se coloca lá, Nájila, é que as divergências políticas não vão contaminar a relação institucional do governo do Estado do Piauí com o governo federal. Isso é muito bom. Então, todas as tratativas, projetos que o Piauí tem em Brasília, que esteja postulando ou que ainda vai postular, cabe a nossa representação a estar lá acompanhando. Quero aqui, por exemplo, já estou lá praticamente um mês, mas dizer dois. Na segunda-feira agora, nós já vamos ter uma reunião com o presidente da Portopi, também com o senador Freitas Neto, representando o empresariado na FIEP, para tratar da viabilização do Porto Seco aqui para Teresina, já que nós ainda não temos o porto molhado. Esse Porto Seco vai facilitar a importação e exportação, gerar crescimento e fomentar a economia. Mas isso precisa de quê? Precisa do Ministério da Agricultura, precisa também da Conab, que vai ceder os galpões, e esse trabalho de acompanhamento lá em Brasília nós vamos fazer, como tivemos também com o General Ramos, acompanhando o governador Wellington Dias, em que vai ser estabelecida uma agenda dele aqui no Piauí, onde o secretário de Planejamento vai a Brasília, levando as prioridades do Piauí, e ele vem representando o governo federal para poder divulgar um plano de segurança do governo federal aqui no estado do Piauí, e nós vamos aproveitar e mostrar ao governo federal as nossas prioridades de obras infraestruturantes. Então, a nossa função lá é como fosse uma embaixada para levar aos ministérios os pleitos que são prioritários e importantes para o desenvolvimento do Piauí. E o senhor citou dois pontos bastante importantes, um Plano Nacional de Segurança e a questão do Porto Seco, só para que as pessoas possam entender melhor. Claro que o Porto de Luiz Correia as pessoas já sabem como que deve funcionar. E o Porto Seco, como funciona na prática? O Porto Seco tem aqui a ferrovia, né, que vai para Fortaleza. Os importadores já tem aqui no Piauí quem importa e já tem quem exporta. Evidentemente, quando começar a funcionar, que a facilidade de importar e exportar vai ser maior, vai aparecer novos empreendedores para essas atividades. Então você despacha a mercadoria ou recebe a mercadoria aqui em Teresina como se estivesse despachando lá no porto, no navio. Qual é a vantagem disso? O custo, os impostos que, em vez de irem para o Ceará, porque nós importamos e exportamos pelo Porto do Ceará, ficam no Piauí, o custo de armazenamento, enfim, não se concebe o Estado não ter um porto como nós não temos, que a gente não tem ideia do porto, o porto lá é o porto no mar. Sim. E não tem sequer um porto seco, onde outros estados já têm o porto molhado e tem também portos secos. Então, é uma obra que realmente vai dar um aquecimento na nossa economia, nessas atividades com o mercado internacional. Mesmo estando um pouco distante, digamos 350 quilômetros distante da capital, a ZPE de Parnaíba pode ser beneficiada com esse Porto Seco? A ZPE é uma zona de exportação. Ela pode também ser beneficiada com esse Porto Seco, como também aquela região sul do Piauí, que produz muito, é uma região muito agrícola. Hoje nós temos recordes de produção e que todos os insumos
fertilizantes que a gente não sabia são importados. E eles importam do Porto de Santos, importam do Porto de Fortaleza, e eles podem começar a vir receber aqui de Teresina. Então, estrategicamente, a nossa capital é a única capital que é no interior, que é mais ou menos no centro-norte do estado, mas tem essa questão logística dessa adequação, e o local onde vai ser instalado o porto tem a ferrovia, que vai até Fortaleza, passa do lado de uma BR, então toda a estratégia logística cabe para poder instalarmos esse porto aqui em Teresina. E o senhor, como na superintendência do escritório lá em Brasília, o senhor assumiu no lugar do Roberto John, não é? Do petista Roberto John. Ele continua na superintendência? O Roberto John, ele está lá numa diretoria que ele é responsável de fazer o acompanhamento de todos os projetos que o Piauí tem nos ministérios, e nós estamos levantando tudo para poder passarmos ao governador o que é que de recursos nós temos lá pendentes a receber. Então nós estamos fechando esse relatório e o Roberto John é quem está encarregado disso. Além da atividade nos ministérios, nós também temos a atividade de relação com o Poder Legislativo. Essa semana foi votada lá a repartição do bônus de assinatura de um leilão que o governo federal vai fazer, agora no dia 6 de novembro, chamado Mega Leilão. O governo federal vai faturar com esse leilão aproximadamente 106 bilhões, e esse recurso é para ser partilhado com estados e municípios, e nos entristece ainda algumas situações que nós não podemos nos conformar. Dessa fatia, uma parte vai ser distribuída com os municípios. Sim. Agora, a fatia que vai ser distribuída com os estados, criou-se lá um critério que beneficia mais os estados do Sul, Sudeste, como São Paulo, e prejudica mais os estados do Norte ou do Nordeste, como o Piauí. Por esse novo critério lá que foi usado, o Piauí vai perder 160 milhões de reais dessa partilha do leilão. Então, isso não ajuda a diminuir as nossas desigualdades regionais. Então, essas situações nós acompanhamos de perto, e efetivamente há situações que devem merecidamente serem questionadas e criticadas, como esta agora da partilha do leilão da Petrobras. Nessa situação, só o Piauí na região Nordeste perde, ou outros estados também? Não, vai perder o Piauí, vai perder Alagoas, vai perder o Maranhão. Mas só a região Nordeste? A região Nordeste pelo critério que utilizaram. Sim. Porque pelo critério que utilizaram, ganha mais os estados que têm mais industrializados. Sim. E o critério do FPE, que é o critério que não cabe esse dado, a divisão ia ser mais equânime. E o que nos entristece, Nájila, é que a gente vê lá parlamentares brigando para não ir o dinheiro para o Estado deles, porque faziam oposição ao governo do Estado que eles representavam. Então, essas situações na política é que eu acho que elas devem ser superadas, ultrapassadas, deveriam ficar para situações do passado. Com certeza. Quem perde é a população com tudo isso. Bom, vamos falar de política diretamente. O senhor, claro, já pertenceu a outros partidos, mas hoje pertence ao Progressistas, ex-deputado federal, ex-presidente do Diretório Municipal do Progressistas. Enfim, hoje cada partido se articula, tenta se fortalecer, inclusive para o ano que vem, eleições municipais. E quais são os planos do Progressista, falando, claro, localmente aqui em Teresina? Olha, a decisão que já foi anunciada pelo presidente estadual do Progressistas, acredito também que endossada pelo atual presidente municipal, que é o vereador Luiz Sampaio, é que o Progressistas não terá candidatura própria a prefeito de Teresina e que apoiará qualquer candidato que o prefeito Firmino Filho sinalizar. O que eu coloquei dentro do partido e que me pediram minha opinião e eu expressei é que eu acredito que o partido deva ter um candidato. Era isso que eu ia perguntar para o senhor, por que não ter? Então,
é uma decisão que o partido está tomando, a minha opinião é que deveria ter um candidato. Até porque, veja só, nem o PSDB ainda não disse que apoia qualquer candidato que o prefeito apoiar, não. Então, o partido deve ter um candidato, tem bons nomes, deveria fazer uma reunião, ver aqueles que se voluntariam, submeter as pesquisas, para a população conhecer as propostas do partido. O TSE já regulamentou a questão da pré-campanha. Nós estamos há um ano das eleições. As pessoas gostam de ouvir política, então elas gostariam de ouvir as propostas, gostariam de ouvir as intenções do Progressistas. Se lá na frente, próximo da eleição, o candidato que o prefeito Firmino Filho apoiar for uma unanimidade dentro do partido, for de agrado, aí se pode admitir a possibilidade de se indicar vice ou de se manter a candidatura e que se supostamente não for para o segundo turno, apoiar no segundo turno. Mas a minha opinião é antagonicamente a opinião da maioria do Partido Progressistas. Então, meu partido é democrático, ele sinaliza isso, cada um tem a sua opinião, mas enfim, eles tomaram essa decisão e pelo que se anuncia, o partido deve apoiar qualquer candidatura do prefeito Firmino Filho. E ademais, o que poderia também, se o partido tiver um candidato, de repente o prefeito apoiar a candidatura do nosso partido. É normal, é natural o partido querer manter essa união política, porque já mantém harmonia administrativa. Pessoas, lideranças do PP fazem parte do governo Firmino Filho. Desculpa. A relação do senador Ciro Nogueira em Brasília, abrindo as portas do governo federal para a prefeitura de Teresina, é muito boa. Então nós temos todas as afinidades. Agora, o partido, para se firmar, para se fortalecer na capital, eu acredito que deveria começar lançando candidatura. E, inclusive, o senador Ciro Nogueira, recentemente em um evento de filiação, ele disse que tem certeza que quer disputar o governo do Estado. O senhor acredita que até o momento certo disso acontecer, ele vai manter essa decisão? Olha, ele está trabalhando para ser candidato. Ele está se comportando como um pré-candidato. Está crescendo o seu grupo político. Demonstrou que foi um grande senador em Brasília quando conseguiu garantir e assegurar muitos recursos para o estado do Piauí. Já foi deputado federal por vários mandatos, segundo mandato de senador, presidente nacional de um grande partido. Então ele tem um respaldo para pleitear, governar o seu estado. Então é uma grande alternativa que o Piauí tem e que o nosso partido abraça a sua pré-candidatura, mas efetivamente essas decisões serão tomadas em 2021. E o que a gente espera, o que a gente torce, é que essa aliança que hoje é formada com o PT, com o PMDB, com o PSD, com o PDT, ela se mantenha unida para as eleições de 2022. Agora, de todos esses partidos, o nome que está saindo na frente, que está se colocando como candidato, é o nome do senador Ciro Nogueira, que logo que passou a eleição de senador, ele já colocou da sua intenção de ser governador do Piauí e vamos então trabalhar nesse projeto e esperar que os entendimentos políticos ocorram. Inclusive, ele já disse, já divulgou que vai pedir o afastamento para poder acompanhar mais de perto agora essa campanha para o ano que vem, 2020, eleições municipais, e percorrer, claro, os municípios junto com os candidatos. Isso a gente já pode dizer que, inclusive, uma sondagem, uma pré-campanha já para as eleições onde ele pretende disputar o governo do Estado?
Porque para ele chegar lá na convenção em 2022, junto a essa coligação de nomes, ele tem que estar fortalecido. Então, para ele estar fortalecido, ele tem que ter uma base consolidada. E, naturalmente, esse gesto dele de se afastar e de vir prestigiar as candidaturas municipais e apoiar é uma forma de tentar eleger o maior número de prefeitos para poder ganhar mais cacife, para poder ganhar dentro da coligação a preferência da cabeça de chapa. Naturalmente, pesquisas quantitativas, qualitativas, discussões, tudo isso vai acontecer, mas não se constrói uma candidatura da noite para o dia. O senador Ciro tem a sua estratégia, ele está construindo a escada e eu não vejo dentro dos outros partidos da nossa coligação restrições ao seu nome. É um homem jovem que tem liderança nacional e que pode muito bem ajudar o Piauí com o seu trabalho e sua capacidade de articulação política. E o suplente Mainha? Claro que agora ele ocupa a superintendência de representação do Piauí lá em Brasília. Mas quais são os planos políticos do senhor? Não, aí são circunstanciais, vai depender da época da eleição. Nós tivemos uma excelente votação do deputado federal e nós temos vontade de estar deputado federal, ter a oportunidade de ter mais um mandato, mas isso vai depender das circunstâncias da época. No momento agora, a gente vai focar nessa nossa missão que foi nos confiada pelo governador do Piauí. Ok, quero desejar boa sorte para o senhor, que o senhor represente ainda melhor o nosso Piauí lá em Brasília. Agradeço pela vinda. Eu que lhe agradeço.